Olá, muito bom dia para você ligado na nossa Band TV. No ar mais uma edição do nosso Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, trabalhadora, aposentado, servidor público, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Como de hábito, a gente já abre o nosso canal de contato aí para vocês, está aí o WhatsApp na tela para você mandar a sua dúvida de previdência, de direito do trabalho. Pode se comunicar conosco também pelo nosso e-mail, contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Aproveite e visite lá o nosso portal, o nosso site do Boca, com muitas notícias e novidades aí sobre previdência e direito trabalhista. E você, claro, pode opinar sobre o tema de hoje. Vamos, com os nossos convidados, falar sobre e os municípios, como eles vão ficar com a reforma da Previdência? Será que vai ser uma boa? Você pode opinar por esses meios de contato aí. Agora eu quero saber dos meus debatedores. Em nome da Crédito Correios, presidente Manuel Brum. E aí a sua opinião? Será que a reforma é boa para os municípios? Um bom dia. Bom dia aos componentes da mesa, aos telespectadores e em especial aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Uma grande empresa com 256 anos de vida. Bom, eu penso que essa reforma vai ser péssima para os municípios. Vai diminuir em muitos recursos que é levado pelos idosos ao receberem a sua aposentadoria. É uma realidade que a gente já vinha denunciando aqui no programa. Sim. E claro, temos aqui a Cooperativa de Crédito dos Correios e também o sindicato, o Sintect RS, representado pelo seu secretário-geral, Alexandre Nunes. Alexandre, qual é a expectativa aí do Sindicato dos Correios? Será que realmente vamos ter um retrocesso na economia de diversos municípios, não só gaúchos, mas brasileiros? Um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos componentes da mesa, todo mundo que está nos escutando. A reforma da Previdência, como a gente já falou aqui algumas vezes, ela não é boa para ninguém, para nenhum trabalhador. Só quem ganha nisso aqui é a alta cúpula do empresariado e os municípios vão ser muito prejudicados, tanto quanto estruturalmente, quanto os seus servidores também. Se passa isso também, vai ser muito ruim para todos os trabalhadores. Pois é, e realmente, está prestes a ser promulgada aí, a PEC 6, vai fazer parte do corpo da nossa Constituição Federal. E os aposentados, o que estão pensando? Está chegando, então, a palavra do seu representante maior aqui no estado, presidente da FETAPERGS, José Pedro Kuhn. O senhor tem uma visão geral aí, A federação tem mais de 100 associações ligadas e o senhor sabe como estão as questões em cada um dos municípios. Como é que é a sua opinião sobre essa temática? Um bom dia. Bom dia, doutor Solano. Saudamos os companheiros de mesa, os nossos ouvintes. A FETAPERGS tem a convicção, até já se fez um trabalho, porque acreditamos que o que está acontecendo, essa reforma, vai ser muito prejudicial, não só à prefeitura, mas à comunidade, porque as coisas acontecem na base, nos municípios. E com certeza os municípios vão ter dificuldade em todos os sentidos. Vamos trazer dados, a FETAPERGS vai contribuir conosco para o debate com isso também. E o nosso especialista? Sim, o nosso especialista em Direito da Previdência, o doutor Charles Pacheco, em nome de Rodrigues e Pacheco. O senhor já alertou em outras oportunidades, nas suas participações aqui, lá no Boca da Rádio Bandeirantes, que sim, teremos possibilidades de retrocesso nas economias de cada município. Agora com a reforma sendo aprovada, uma realidade a ser enfrentada? Um bom dia. Muito bom dia, Solano, bom dia aos colegas de mesa, bom dia a todos que nos acompanham de casa. Como tu bem referiu, Solano, nós já alertamos aqui no teu programa que realmente os municípios, principalmente os municípios menores, eles vão ser diretamente afetados com a reforma da Previdência, porque vai haver uma redução significativa da renda da população em um espaço de tempo não muito distante. Então, o comércio local, a questão da cultura, de esporte, de lazer, certamente os municípios médios e pequenos municípios, eles vão sentir muito a reforma da Previdência, porque não vai haver recurso disponível na população. Sim. Vamos debater bastante esse tema aí com todo esse grande time aqui na manhã do seu domingo. E, claro, responder as dúvidas, as questões que você encaminha para a gente, as previdenciárias aqui com o Dr. Charles, as trabalhistas logo mais na sequência no nosso quadro Dica Trabalhista. A primeira questão é da Cleusa. Ela diz que é aposentada por invalidez há 12 anos. Ela ganha R$ 1.080
R$ 1.081, né? E ela quer saber se com a reforma o salário dela vai continuar o mesmo ou se vai diminuir. É a dúvida da Cleusa. A dona Cleusa, na verdade, o seu benefício vai ficar inalterado. Uma vez que foi concedido de acordo com as regras vigentes, qualquer alteração da legislação não vai alcançar a senhora. Outra questão que chega para a gente é do Mário, né? Ele diz que tem uma série de problemas de coluna, também da tireoide, de próstata, e não está conseguindo uma colocação, né? E diz que a saúde realmente não é boa, né? Passou já por 3 perícias junto ao INSS e todas negadas. Vai fazer 62 anos. E ele quer saber, Dr. Charles, um encaminhamento para a situação dele. Olha, Solano, bom dia, seu Mário. Me parece que o caso que o senhor traz aqui para o programa Boca no Trombone, ele exige um olhar muito atento, porque o senhor já conta com 62 anos de idade, já postulou 3 benefícios por incapacidade, todos negados. Então é interessante que o senhor verifique quais foram os motivos da negação desses benefícios, se foi porque o INSS considerou o senhor capaz para o trabalho, apto para o trabalho, ou porque o INSS entende que o senhor não tem carência ou qualidade assegurado. Então, a minha orientação é que o senhor procure um advogado de sua confiança. Perfeito. E uma última nesse bloco aqui, doutor Charles, da Atanásia. Ela diz que tem 30 de contribuição, 50 de idade. E ela queria alcançar os 86 pontos, né? E ela pergunta se ela consegue isso na regra atual, que é de 80% dos maiores salários, ou no sistema novo, onde se vai incluir 100% do salário de benefício. Olha, Atanásia, na verdade, tu já tens... tu já preenche os requisitos para a obtenção de uma aposentadoria de acordo com as regras vigentes, né? Antes da reforma da Previdência. Uma vez requerida o benefício hoje, com as regras atuais, o teu benefício ele vai ser calculado de acordo com as regras atuais, ou seja, vai desprezar os 20% menores salários de contribuição. Entretanto, se tu aguardares para atingir a regra de pontuação, né, a nova reforma, né, ela não prevê mais esse cálculo, Solano. Sim. Então, se for necessário computar um dia após a entrada em vigor da reforma, ela vai levar em consideração 100% das contribuições feitas. No caso dela é importante fazer um planejamento, botar no papel, né, para ver a melhor opção. Sem dúvida alguma. Perfeito. O Dr. Charles está com a gente também lá na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes, olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Isso, vá nos curtir também na nossa Rádio Bandeirantes em AM 640 e no FM 94,9. E se você vai fazer uma publicação de direito da Previdência, direito dos servidores, olha a nossa hashtag aí, Boca 30 anos, completamos agora, recentemente, em setembro, 30 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E não deixe de nos seguir, vá lá agora, nos siga lá no Instagram, né? @programa Boca no Trombone, tem os vídeos aqui da Band TV, tem lá da Rádio Bandeirantes, tem muita produção de conteúdo de direito do trabalho e direito da Previdência para você curtir. Não deixe de nos seguir no Insta. Bom, o tema de hoje, vocês já sabem, né? Os municípios, eles vão ganhar, vão perder com a reforma? Essa semana, gente, saiu um estudo, né, promovido aí pela Firjan, uma federação lá no Rio de Janeiro, que conclui o seguinte, presidente Manuel, 73,9% dos municípios estão em situação fiscal difícil ou crítica. Isso representa, no total de municípios brasileiros, 3.944 cidades, são quase 4.000, uma situação difícil. Essa situação, ela tende então, com essa reforma, porque isso é um dado de agora, sem a reforma estar em vigor, né, sem estarmos aí com aposentadorias que vão ser alcançadas com mais tempo de contribuição, com mais idade, de menor valor, como falamos na resposta anterior aqui. A tendência então é de se agravar a situação? Olha, pelas informações que eu tenho e os dados que eu coletei de pesquisas já feitas nesse sentido, por exemplo, tem um livro, A Previdência Social e a Economia dos Municípios, feito em parceria da Anfib com o senhor Álvaro Solon, e ele diz o seguinte, que dos 5.566 municípios, 69,9% a
a arrecadação, o que os aposentados recebem nos municípios, nestes 3.875 municípios, Sim. é maior do que a arrecadação do município. Significa que estes aposentados sustentam a economia do município, geram serviço, fazem compras, arrumam um pouco a sua casa, compram mercadorias. Então, a maioria dos municípios, a aposentadoria é essencial. Então, a gente fica pensando assim, se os municípios já estão em situação difícil e os municípios não tiverem este rendimento dos aposentados, nós vamos ter em breve um caos nesses municípios que vai inviabilizar esses pequenos municípios. Sim. Isso é um dado concreto, uma pesquisa feita, digamos assim, com Tecnicamente, seriedade, né? que pegou assim, ó, a arrecadação dos municípios de tributos, pegou o fundo de participação dos municípios, né, e comparou com o que os aposentados recebem ali. Então, em 70% praticamente dos municípios, eles são sustentados pelos aposentados. E isso parece que não foi levado em conta pela maioria dos parlamentares que votaram essa reforma. Certamente não foi, Alexandre, pelo seguinte, nesse dado da Firjan, que saiu essa semana, cerca de 2.000 prefeituras, elas não se sustentam. E aí isso vai justamente ao encontro do que trouxe o presidente da Crédito Correios, ou seja, para as prefeituras é muito necessário, sim, o valor das aposentadorias, das pensões, para que a economia se aqueça. Então, Solano, a reforma da Previdência em si, como um todo, ela não, na minha opinião, ela não levou em conta o principal fator do endividamento dos estados e municípios, que é o compromisso que eles têm que fazer com a dívida pública, que cerca de 45% do orçamento tem que estar garantido sim, para a dívida pública. Daí os caras inventaram, não, vamos tirar dos trabalhadores, da reforma da Previdência. Só que, o que é o contraditório? As cidades, municípios e estados, elas se sustentam a partir do que os trabalhadores gastam naquela economia ali. Claro. Entende? Ao diminuir a possibilidade de aposentadoria dos trabalhadores, automaticamente é um negócio que vai ao contrário deles. Diz, não, nós vamos livrar o Estado de 13 bilhões, o país de 13 bilhões, vamos acumular, não vai ter esse gasto aqui em 10 anos, entende? Mas o que vai ter de carga a mais para os municípios, de arrecadação menor, isso os caras não contabilizaram, só botaram um projeto e agora está saindo esse monte de textos aí para pressionar, chantagear para que se aprove essa PEC paralela aí de uma vez aí e bote os trabalhadores numa condição pior. Então. Sim, realmente a proposta de emenda à Constituição 133, que é essa que o Alexandre refere, né, a dita PEC paralela, está tramitando e nas próximas semanas, inclusive, pode ser votada no Senado e depois disso indo para a Câmara para ter a chancela dos deputados. Mais uma restrição de direitos. Também vai ser pauta aqui nos nossos próximos programas. Presidente da FETAPERGS, presidente José Pedro Kuhn, como eu dizia no início, o senhor, como representante dos aposentados, tem uma visão geral, né, porque tem contato direto, diariamente com as associações. Como que as associações estão vendo essa situação? Porque hoje as associações do município X lá, digamos, do estado do Rio Grande do Sul, tem um número X de associados que, claro, sempre se busca agregar um número maior. Mas com a possibilidade agora da reforma da Previdência ser promulgada em seguida, mais longe vai ficar o momento da aposentadoria, né, para as pessoas. Isso, em consequência, também enfraquece as associações, enfraquece os municípios. Com certeza. Além de enfraquecer os municípios, os aposentados, hoje se trabalha e ele está sendo incluído na sociedade. Ele participa da sociedade, ele é importante na sociedade. Inclusive, se nós observarmos pelas pesquisas, mais de 70% dos municípios brasileiros, a arrecadação, os benefícios das cidades são maiores do que o fundo de participação. E no Rio Grande do Sul, 83% dos municípios, a arrecadação da Previdência Social no município é maior do que o fundo de repartição. Isso implica o quê? O dinheiro que vem para os aposentados, ele faz gerar a economia,
ele gera emprego, porque somos nós, os trabalhadores, que ganhamos um salário dentro dos limites da Previdência básico, nós gastamos na cidade. Mas a concentração de renda leva o dinheiro embora, não faz girar a cidade. E o que acontece? Isso vai fazer com que as prefeituras vão ter menos arrecadação, vai ter menos movimentação. Nós, aposentados, vamos começar a sentir essa falta de integração da sociedade, os benefícios da sociedade começam a ficar menores e tudo vai dificultar. Então, nós, aposentados, estamos preocupados. Inclusive, agora, com essa reforma, vai dificultar a aposentadoria. As pessoas não se deram conta ainda do dano que vai acontecer na sociedade. Sim. Então, automaticamente, vamos ter menos aposentados também, vamos ter menos dinheiro nos municípios, menos giro, menos emprego e, consequência, empobrecimento da sociedade como um todo. Uma engrenagem. E dificuldade para o município. É uma engrenagem que tranca, né? Que acaba sendo trancada. Muita gente vai ter dificuldades para ter candidato a prefeito aqui nos dias. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no assunto, vamos com mais dúvidas, mais questões aqui de Previdência. A Bianca, Dr. Charles, do Rodrigues e Pacheco Advogados, gostaria de saber se ainda vale o trabalhador rural utilizar, né, esse tempo da lavoura para fins da aposentadoria, Dr. Charles. Sim, Bianca, nada muda em relação à aposentadoria por idade rural. Nesse caso, deve se referir à aposentadoria híbrida, né? A única coisa é que, para a mulher, a idade mínima passa de 60 para 62 anos. Perfeito. O Rogério, ele é lá da sua cidade, ó, lá de Canoas. Ele diz o seguinte: a regra de transição para quem começou a trabalhar em 74, tem 25 anos contribuídos e tem 60 anos de idade, como é que fica? É o que quer saber o Rogério. Rogério, meu conterrâneo, no seu caso, Rogério, a tua aposentadoria ela vai ser alcançada aos 65 anos de idade, né? Aparentemente sem muita diferença da regra atual. Mas, na verdade, esse exemplo é bastante interessante porque com as novas regras vigendo da reforma da Previdência, tu vai ter uma diferença no cálculo da sua aposentadoria. Perfeito, realmente, porque vamos ter modificação no cálculo, né? O Dr. Charles sabe onde é que ele vai estar também? Olha só, vamos colocar na tela aí. No 2º Seminário de Direito Previdenciário, promovido aqui, ó, pela ABA, Associação Brasileira de Advogados, e a OAB-RS. Vai acontecer no mês de dezembro, né, na OAB Cubo, e as inscrições, pessoal, vocês acessam pelo portal do aluno da OAB-RS. Entre lá, tem toda a programação, a gente vai ter muitos advogados especialistas, vamos ter juízes federais e o tema da Previdência sendo pautado, debatido aí por esses especialistas. Vamos mudar um pouquinho a nossa chave? Vamos responder as dúvidas que chegam pra gente aqui no Boca de Direito do Trabalho? Claro, tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, Dr. Solano, bom dia aos colegas do programa e aos nossos telespectadores. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Dejair. Ele relata que trabalhou numa empresa por 4 anos e foi dispensado sem receber suas verbas rescisórias e a multa de 40% do fundo de garantia. Ele relata que ingressou com uma demanda perante a Justiça do Trabalho que perdura por 5 anos. A empresa entrou em recuperação judicial e o processo dele está demorando bastante. Ele relata também que a empresa já foi incluída no BNDT, que é o Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Ele também relata que essa empresa abriu um novo CNPJ, uma nova razão social, para que seus bens não fossem rastreados. E ele quer saber o que pode ser feito nessa situação para o processo dele andar mais rápido. Bom, Dejair, infelizmente alguns processos na Justiça acabam sendo lentos devido à sua perplexidade ou alguma questão peculiaridade, que no seu caso é o fato da empresa estar em recuperação judicial. Isso naturalmente faz com que o processo fique mais lento. Então, no seu caso, o ideal é o senhor habilitar esses seus créditos trabalhistas na ação de recuperação judicial da empresa para o senhor garantir o seu recebimento. Se isso não for possível no processo de habilitação, há a possibilidade de o senhor redirecionar a execução para essa outra empresa que faz parte do mesmo grupo econômico. No entanto, o senhor terá que comprovar esse grupo econômico existente entre essas empresas para essa ocultação patrimonial. Enquanto
essa sua dívida não for paga, a empresa vai permanecer sim incluída no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Então o ideal é o senhor entrar em contato com o seu advogado para vocês tratarem a melhor estratégia para recebimento dos seus créditos de uma forma mais rápida. Tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, doutor Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia, do nosso time de advogados, os consultores trabalhistas aqui no Boca. Pode mandar, gente, continue mandando as dúvidas de direito do trabalho para a gente, igualmente as dúvidas previdenciárias. Bom, a gente está debatendo os reflexos, né? O que a reforma previdenciária vai trazer para os municípios, em especial com enfoque aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Mais um dado aqui, presidente Manuel da Crédito Correios, nesse estudo que se apresentou durante essa semana, cerca de 2.600 dos municípios gastam acima do limite de alerta, que é aquele limite suportável pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E isso está se colocando um pouco na conta de que muito se paga para aposentados e pensionistas do serviço público desses municípios. Mas, na verdade, não seria um problema de gestão, como a própria Previdência mesmo, né? A gente sempre tem falado aqui que a reforma previdenciária ela deveria ter sido pautada, fundamentada, com base na sua gestão, na sua má gestão e melhorada nesse sentido, e não restringir benefícios. Não é um discurso que meio vai no mesmo sentido do que foi dito pela reforma previdenciária? Me parece que sim, porque se usa uma lógica que, se nós prestarmos atenção, ela não é racional. E a lógica é, se tu for tirando benefícios e diminuindo o salário, o país vai crescer e não vai quebrar. E a gente sabe que a lógica é o seguinte, se as pessoas recebem mais, têm mais condições de comprar, de buscar serviços, que existe um crescimento, a cada aumento de R$1, R$2 na renda das pessoas, no salário mínimo, a economia, aquilo se transforma em 3, 4 vezes mais para a economia, porque aquele dinheiro gera serviço, gera compras, gera tributos. Então, na verdade, essa lógica que eles colocam, ela não se sustenta se tu usar da matemática, se tu usar do bom senso. E outra coisa é o seguinte, a questão da previdência para o idoso é uma proteção também, claro, para que o idoso não fique na miséria, sem dúvida, para que ele tenha um amparo. Aí se coloca o seguinte, está aumentando a expectativa de vida no país. O que é que nós vamos fazer para amparar esse idoso? Ora, nós vamos manter a aposentadoria adequada, e nós estamos fazendo o contrário, nós estamos tirando os recursos do idoso. Então, como é que esse idoso vai se manter? Alexandre, você dizia no início, na sua fala de abertura, a reforma é ruim para todos. O pequeno comerciante está incluído aí, né? E ele, nesses municípios, muitas vezes se mantém com o pagamento régio ali das contas do mês do aposentado, que uma vez por mês recebe o salário, vai lá e paga. Eles vão sofrer com isso. Isso mesmo, Solano. Como a gente conversou aqui já, quando a gente estava falando como entraria isso para o empresário, né? De fato, vai afetar diretamente toda a economia, e quem vai mais sofrer desse âmbito de municípios vai ser os mais interioranos, assim, que tem no aposentado a maior arrecadação. Mas eu acho que a pergunta que tu fez aqui pro Manuel é chave para entender essa engrenagem que eles têm. A lei da responsabilidade fiscal, que garante um compromisso do Estado com os grandes bancos, com o pagamento da dívida pública, ela é chave, discutir ela é chave para a gente conseguir sair dessa camisa de força que eles botam nos estados, municípios, porque tem uma grana fielmente guardada e fiel da arrecadação dos estados, municípios, dos trabalhadores para pagar os bancos. E os trabalhadores têm que ficar com o seu pires na mão para ter um acesso mínimo. Então, sem discutir essa lei, a gente não vai conseguir avançar. Presidente Zé Pedro, é uma lógica invertida, né? Porque, como o senhor dizia, tem que ser fomentada a economia. E ela vem através de benefícios mais dignos, de aposentadorias sendo concedidas mais cedo. Com a reforma, isso vai ao contrário. Com certeza. Assim, na minha opinião, esta reforma é o verdadeiro calote
nos trabalhadores brasileiros, na sociedade. Não foi pensada uma política de seguridade social como um todo. Que isso é que faz o equilíbrio da sociedade. Perfeito. E assim, essa concentração de renda empobrece as pessoas, empobrece os trabalhadores, empobrece todo mundo. Tá certo. Vamos voltar daqui a pouquinho com a opinião final dos meus debatedores sobre esse tema. E claro, vamos divulgar as nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, lá tem os programas aqui da TV, também da Rádio Bandeirantes, muita produção de conteúdo de direito do trabalho, também de direito trabalhista para você curtir. E a nossa conta no Twitter, @programa Boca, é um pouquinho diferente, né? Em 140 caracteres você se comunicar conosco. E claro, convido vocês também a se plugarem agora, se inscreverem no nosso canal no YouTube, @programa Boca no Trombone, vai lá, né? Navegue, tem muita produção de conteúdo especial aí para a internet. Intervalo, já voltamos para fechar o Boca de hoje, 30 anos protegendo o seu direito. De volta para fechar o Boca desse domingo, com a opinião final dos meus debatedores, Rodrigues e Pacheco, advogados, com o Dr. Charles Pacheco. Bem, eu teria algumas ponderações para fazer, Solano. Na verdade, quando estamos debatendo aqui muito sobre a aposentadoria, sobre a reforma da Previdência, e é importante deixar claro aos telespectadores de que mesmo aqueles que estão aposentados, eles vão inevitavelmente ser atingidos pela reforma, Sim. porque as regras de pensão também vão ser drasticamente alteradas. Né? Os benefícios para todo mundo. Para né? todo mundo. Então, os benefícios de pensão, a partir de agora, a partir da nova reforma, Sim. da nova lei, ele vai reduzir muito o valor dos benefícios. Verdade. É ruim e ruim para todos, como a gente denunciou sempre aqui no Boca. Presidente da FETAPERGS, José Pedro Kuhn, e a CPI da Previdência foi deixada de lado, né? Não se avaliou, não se considerou os números lá de 2017. Então, o próprio Senado aprovou por unanimidade a sugestão dizendo que a Previdência não é deficitária, certo? Então é só questão de gerenciamento e fazer uma revisão da dívida pública. Essa concentração de gastos pagando a dívida pública Sim. é o que está nos prejudicando, tá certo? Então, assim, temos saída? Temos sim. Os prefeitos precisam se antenar e fazer uma discussão mais séria. Quero deixar um abraço lá para os meus amigos de Taquari. Opa, abraço para a turma toda aí do Vale do Taquari. Alexandre Nunes, secretário-geral do Sintect RS, servidores públicos muito preocupados, né, com essa situação que a gente debateu hoje aqui dos municípios. Afinal de contas, eles também prestam o seu serviço, né, entregam o serviço público lá para cada um dos municípios. E, claro, como você falou antes, a PEC paralela está vindo por aí. Então, eu queria destinar esse meu relato final sobre a PEC paralela e como isso afeta o servidor público. Sim. Né? E muitas vezes a galera não tem um entendimento que atacar o servidor público é em si atacar o serviço público. Tu tá diminuindo, tá cortando o salário, tá cortando Sim. os benefícios, tu tá atacando o serviço público, tá atacando aquela receita que ele gasta naquela cidade, naquele município, como um todo, e todo mundo é atingido. Então, vamos lá, os servidores precisam se mobilizar para dar a volta por cima nisso aí. Obrigado, Alexandre. Presidente Manuel Brum, rapidinho para a gente encerrar em nome da Crédito Correios. Rapidinho, dizendo que nós precisamos de espaços como esse que nós temos aqui, de um debate sério, Sim. consciente, né? E de maneira, digamos, tranquila e com interesse de ver uma sociedade melhor. Certo. É disso que nós precisamos. Estourou tudo. Obrigado para todo mundo. Domingo que vem, encontro marcado aqui na sua Band TV, a partir das 8h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.